Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez o nosso programa Escola da Fé. Uma alegria, uma graça de Deus. Podemos mais uma vez trazer um pouco daquilo que está no coração da igreja, ok? Vamos começar rezando, como a gente faz sempre, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe nesta noite. Hoje, dia de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria nós podemos estar juntos. Como eu disse, hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Uma devoção muito forte na igreja, principalmente dos salesianos. E a igreja deu a Nossa Senhora o título, um Papa deu o título de Auxiliadora. E depois um outro Papa estabeleceu uma festa litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora para o dia 24, exatamente, de maio. Então eu quero conversar um pouco sobre isso, porque nosso fundador aqui, Padre Jonas, é salesiano, né, devotíssimo de Nossa Senhora Auxiliadora, e toda a Canção Nova tem uma história focada aí nos salesianos de Nossa Senhora Auxiliadora. Podem ter certeza que é uma devoção muito bonita, né? Hoje mesmo, no Colégio São Joaquim de Lorena, que é salesiano, que foi fundado em 1880, nos primeiros colégios salesianos, praticamente daqui da América, aqui na cidade de Lorena, ali onde o Padre Jonas, né, começou aqui na região todo o trabalho dele, que acabou chegando aí até a fundação da Canção Nova. Então, eu quero conversar um pouco sobre isso hoje. Bem, antes aqui, eu quero só lembrar que o material todo que eu vou usar aqui no slide, você pode acompanhar depois pelo facebook.com/Escola da Fé, ok? E toda a programação da Canção Nova, você pode ver também no youtube.play Canção Nova. Aí qualquer programação da Canção Nova você acha aí no youtube.play Canção Nova, ok? Muito bem, rapidamente quero mostrar aqui os últimos lançamentos nossos. A Universidade Católica. Esse livrinho é muito importante. Um professor aqui da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, o Dr. Paulo César, que é doutor em filosofia, né? Ele escreveu esse livrinho para mostrar como deve ser uma universidade católica. O que os papas pedem de uma universidade católica? Papa Bento XVI, Papa João Paulo II, Papa Francisco. É um livro pequeno, mas muito importante, porque, infelizmente, a gente sabe que tem algumas universidades católicas que já não são muito católicas, não. Ensinam uma série de coisas aí que não estão de acordo com a moral católica. Alguns ensinam até, alguns professores que falam a favor do aborto, de ideologia de gênero, coisas que a igreja condena. Então, o que é uma universidade católica? O que é uma pontifícia? Uma PUC. Pontifícia quer dizer o quê? Ligada ao pontífice. O pontífice é o Papa. Ou seja, se não é para seguir a doutrina católica, então tira o nome de católica. Esse livreto aqui mostra, especialmente para os universitários católicos, como é que deve ser uma universidade católica. Bom, dois livros que eu gostaria de mostrar, do Dom Henrique Soares, A Caminho da Terra Prometida, né? Ele fez um percurso espiritual com o livro do Êxodo. Dom Henrique escreve muito bem, tem uma reflexão muito profunda, né? Quem já conhece Dom Henrique pela mídia, pelos sites, né, dispensa comentário. Ele pegou essa travessia do deserto de 40 anos do povo judeu, do Egito para a Terra Prometida, e aplica para a nossa realidade de hoje. Então, ele faz um percurso espiritual
né, em cima do Gênesis. Depois ele escreveu também um outro livro aqui, Escatologia. O que é os últimos acontecimentos da história? A morte, juízo particular, juízo final, o céu, o inferno, o purgatório, tudo que, né, a igreja chama de escatom, os últimos acontecimentos. Muito bem. E mais um que eu gostaria de mostrar, São José de Anchieta. Por que esse fui eu que escrevi? Porque este gigante poucos brasileiros conhecem. São José de Anchieta foi um jovem que veio para o Brasil com 19 anos. Saiu das Ilhas Tenerife, na Espanha, veio para cá, era seminarista ainda, ficou aqui 44 anos, foi praticamente o primeiro evangelizador do Brasil. Atravessava florestas e matas para batizar um índiozinho que estava morrendo. Coisas que nós não conhecemos. Eu fiquei tão impressionado com a vida do padre José de Anchieta, que foi canonizado pelo Papa Francisco, que eu fiz questão de fazer um documentário nos lugares aqui perto de nós, onde ele viveu, Santos, Itanhaém, Iperoig, Ubatuba. Ele esteve preso 3 meses em Ubatuba pelos tamoios, impressionante. Sujeito ali a morrer várias vezes. Tamoios antropófagos que matavam gente, comiam carne humana. Ele escreveu nas areias de Ubatuba 5.700 versos a Nossa Senhora, porque não tinha papel, não tinha nada. Estava a devoção dele à Virgem Maria. Quando ele foi libertado dos tamoios, ele foi para São Vicente, lá em São Vicente ele colocou no papel. É um livro, hoje é um livro grosso, 5.700 versos que Anchieta fez para a Virgem Maria. E olha, são poucos brasileiros que conhecem isso. Esse livro aqui eu conto um pouco dessa história, né? E depois esse documentário eu vou passar pelo nosso site Cleofas, quase 1 hora de documentário, vamos dividir aí umas 2, 3 vezes, mostrando os lugares onde ele viveu, né? Uma história realmente, a gente conhece tantos santos de fora do Brasil, e esse santo que é brasileiro, que veio para cá com 19 anos, a gente às vezes não conhece. Muito bem, vamos falar um pouco de Nossa Senhora Auxiliadora. Coloca aí para nós, o Gabriel. Aí, Nossa Senhora Auxiliadora. Esta é a imagem que Dom Bosco viu em sonho. Não foi uma imagem pintada por alguém, não. Dom Bosco viu essa imagem, né? Um manto azul, uma túnica vermelha, né? Com um cetro na mão, que significa o quê? Rainha. Coroa na cabeça, que significa rainha. É impressionante. Então, é chamada de auxiliadora dos cristãos. Vamos lá, vamos conhecer um pouco dessa história. Por que Nossa Senhora recebeu o título de auxiliadora? Foi um Papa quem deu esse título, pode passar, né? Em 1571, aquele muçulmano, era um turco otomano, chamado Selim I, que era imperador dos turcos, depois de conquistar várias ilhas no Mediterrâneo, ele quis dominar a Europa, transformar a Europa num continente muçulmano. O Império Romano do Oriente já tinha sido dominado por Maomé II, né, em 1543, e foi terrível a queda de Constantinopla. Por quê? Porque Constantinopla, o Império Romano do Oriente, era uma barreira que impedia o avanço dos muçulmanos sobre a Europa. Quando caiu Constantinopla, depois de 1000 anos, o Império Bizantino, né, que foi fundado por volta do ano 330 por Constantino, quando caiu em 1543, abriu como que uma porta para invadir a Europa. E o Selim I, ele montou uma esquadra no Mar da Grécia, em Lepanto, para invadir a Europa e arrasar com o cristianismo. O Papa São Pio V e toda a Europa apavorou, né? E o Papa, então, convocou as forças cristãs da Europa, chefiada pelo príncipe João da Áustria, para enfrentar o perigo muçulmano, numa guerra de defesa, uma guerra justa. Só que as tropas cristãs eram muito menos numerosas do que as tropas muçulmanas. Para ter ideia, os muçulmanos tinham 300 barcos de guerra. E o Papa, então, pediu ao príncipe João da Áustria, que era um homem católico, que levasse o rosário como arma e se consagrasse a Nossa Senhora. O Papa mandou um cardeal ir benzer as armas dos soldados, dos escudos, e numa vitória praticamente milagrosa, né, as tropas cristãs realmente venceram aquela batalha e impediram o avanço muçulmano sobre a Europa, porque ia acabar com o cristianismo na Europa.
Quando o Papa São Pio V soube, né, ele soube da vitória, ele estava num consistório com os cardeais, ele disse, foi Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora do Santo Rosário. Aí instituiu a festa de Nossa Senhora do Santo Rosário, era exatamente dia 7 de outubro de 1571. A festa de 7 de outubro de Nossa Senhora do Rosário foi por causa disso. E aí ele deu a Nossa Senhora o título de Auxiliadora dos Cristãos. É uma história muito importante. A vitória aconteceu em 7 de outubro de 1571. Muito bem. E o Papa, então, acrescentou na ladainha lauretana, aquela ladainha de Nossa Senhora, lauretana que vem de Loreto, né? Aquela imagem, aquele santuário de Loreto na Itália, tem aquela ladainha que só o Papa pode alterar, só o Papa pode introduzir alguma coisa, né? Então, o Papa introduziu a Auxiliadora dos Cristãos. Aqui um pedacinho da ladainha, olha, saúde dos enfermos, rogai por nós, refúgio dos pecadores, rogai por nós, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos inocentes. O Papa introduziu aí, mandou introduzir a Auxiliadora dos Cristãos. E era a devoção de São João Bosco. São João Bosco nasceu por volta de 1815, morreu em 1883, e a devoção dele era por quê? Porque Dom Bosco teve um sonho com Nossa Senhora Auxiliadora. Mas vamos em frente, vamos passar aqui. Por que então foi instituída uma festa? Vejam, São Pio V, em 1571, deu a ela o título de Auxiliadora, mas não criou uma festa litúrgica. Foi um outro Papa, Pio VII, que criou uma festa litúrgica por volta de 1800 e pouco. Por quê? Vamos ver que coisa interessante. 1816, o Papa Pio VII. Por quê? Porque o seu Napoleão I, imperador francês, que queria dominar toda a Europa, não é? Empenhado em dominar os estados pontifícios do Papa, da Igreja, ele foi excomungado pelo Papa, ok? Então, o que ele fez? Ele sequestrou o Papa e levou o Papa preso na França, lá para o castelo de Fontainebleau, em Paris. Olha que coisa estúpida. Nós sabemos que Napoleão invadiu a Itália, invadiu a França, né? E ele ele invadiu o Estado Pontifício. O que era o Estado Pontifício? Se você imaginar o mapa da Itália, tem assim, como que na canela daquela bota, que é o mapa da Itália, uma faixa de terra, pegando dois mares, porque a Itália é uma península, né? Do Mar Adriático e o Mar Tirreno, uma faixa de terra ali de 40 mil quilômetros quadrados pertencia à Igreja, até o ano de 1870. Por quê? Porque eram doações que os papas foram recebendo desde o século III, século IV. Formou-se um Estado Pontifício. E o Papa era o chefe desse Estado. Né? Continua um chefe de Estado hoje, só que hoje o Papa tem meio quilômetro quadrado, que é o Vaticano. Tinha 40 mil quilômetros quadrados. O senhor Napoleão Bonaparte invadiu o Estado Pontifício, né? E o Papa excomungou Napoleão. E Napoleão era de família católica, a mãe de Napoleão era católica. Aqui, a minha diretora aqui está trazendo, eu vou representar aqui rapidamente, né? Muito mal desenhado, o mapa da Itália é mais ou menos uma coisa desse tipo, né? Aqui você tem o norte da Itália, a região ali de Turim, né, de Dom Bosco e tal, né? Muito bem. Uma parte, mais ou menos aqui, onde pega inclusive a cidade de Roma, era o Estado Pontifício. Aqui você tem dois mares, né? Mar Tirreno de um lado e Mar Adriático do outro, né? Napoleão invadiu todo esse Estado Pontifício, que é de 40 mil quilômetros quadrados, e aí o Papa chamou Napoleão de ladrão, né, da propriedade de São Pedro. E excomungou Napoleão. O que o Napoleão fez? Mandou a tropa dele invadir o Vaticano, sequestrou o Papa já velhinho, o Papa tinha mais de 80 anos. Colocou o Papa numa carruagem, fez o Papa atravessar os Alpes, levou o Papa para a França, prendeu o Papa no castelo de Fontainebleau durante 5 anos. Só que, como dizia minha mãe, o castigo veio de avião. Napoleão perdeu a batalha para os ingleses, a batalha de Waterloo,
E o Napoleão, no castelo onde o Papa estava preso, o Papa teve que assinar, Napoleão, no castelo que o Papa estava preso, Napoleão assinou a rendição aos ingleses. E o Papa foi solto. Só que tem uma coisa muito interessante. O Papa, quando ele foi sequestrado por Napoleão, de Roma até Paris, ele passou por uma igreja no norte da Itália, não é porque ele fez mais ou menos um trajeto assim, para chegar à França. Ele passou por uma cidadezinha aqui na Itália chamada Savona. Entrou num santuário e ele prometeu para Nossa Senhora que quando ele fosse libertado pelo Napoleão, ele iria coroá-la ali, naquele lugar. Bom, o que aconteceu? Napoleão perdeu a batalha, né? Foi preso depois na ilha de Santa Helena, lá no mar. O Papa foi solto. O Papa passou por Savona, coroou Nossa Senhora com o título de auxiliadora dos cristãos. Chegou em Roma no dia 24 de maio. Hoje é 24 de maio. Ele instituiu, então, no dia 24 de maio, a festa litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora. Por isso, nós temos hoje uma festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, vejam, dois eventos importantes. Pio V, em 1571, deu a ela o título. 1816, Pio VII deu a ela não um título só, mas uma festa solene da Igreja Auxiliadora, que nós celebramos hoje, especialmente os salesianos celebram. Essa é a história. Sabe, é a história da nossa igreja, não é? Pode passar. Bom, então, para marcar o seu agradecimento à Santa Mãe de Deus, o Papa Pio VII criou a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, fixando no dia de sua entrada triunfal em Roma. Isso faz parte da história da igreja, sabe, gente? Isso mostra, quando o Papa Paulo VI, no meio do Concílio Vaticano II, em 1964, deu a Nossa Senhora o título de Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja. A gente vê por que Nossa Senhora é Mãe da Igreja. Protegeu a igreja contra o avanço muçulmano em 1571. Porque senão hoje nós seríamos muçulmanos, aqui. Se essa batalha de Lepanto fosse perdida. Não tenha dúvida, porque quem conhece a história dos muçulmanos sabe que a partir do ano 622, eles dominaram todo o Oriente Médio, a Palestina, dominaram todo o norte da África, dominaram a Espanha por 700 anos, quase que dominam a França. Se não fossem os pais de Carlos Magno, pais e avô, Carlos Martel e Pepino Breve, que venceram os muçulmanos na batalha de Béziers, na França, no ano de 722, não fosse isso, a Europa inteira ia se tornar muçulmana. Deus protegeu ali, depois protegeu na batalha de Lepanto e muitas outras batalhas contra os muçulmanos. Era o risco da Europa se transformar num continente muçulmano, acabar o cristianismo. E nós fomos evangelizados pelos europeus. Entenderam o desdobramento da coisa? Muito bem, é a história da igreja. Dom Bosco, quando escreveu uma oração à Nossa Senhora, que no final eu quero mostrar, ele colocava exatamente isso, né? Aquela que sempre protegeu a igreja, inclusive de todas as heresias, ele coloca isso. Mas vamos em frente, a gente vai ver isso depois. Dom Bosco nasceu em 1815, morreu em 1888, adotou esta invocação para a sua congregação salesiana, porque ele viveu numa época de uma luta entre o poder civil e o poder eclesiástico muito pesada. Por quê? Porque em 1870 foi tomado o Estado Pontifício, e Dom Bosco morreu em 1888. Então, em 1870, Dom Bosco estava vivo. 1870 foi um período dificílimo para a igreja. Por quê? Porque houve a guerra de unificação da Itália. A Itália não era um país como hoje. A Itália era uma série de principados, né? Principado de Nápoles, Principado de, não sei, Sicília, Principado, né? Era um montoado de principado. Houve em 1870 uma guerra de unificação da Itália, a proclamação da República Italiana. Então, o que aconteceu? O Estado Pontifício, que eu já mostrei ali, foi invadido por Vítor Emanuel II, que era lá do Piemonte, no norte da Itália, de onde começou toda a guerra, e o Estado Pontifício foi invadido e foi tomado do Papa
à força de armas. Foi quando, então, o Papa entregou tudo para não derramar sangue, porque o Papa tinha um exército de 10 mil homens, 10 mil soldados. Só que Vítor Emanuel II desceu do norte com 50 mil soldados. E o Papa Pio IX, para que não houvesse derramamento de sangue, o que o Papa fez? Entregou. E o Papa ficou com o quê? Ficou com o Vaticano. Meio quilômetro quadrado. De 40 mil quilômetros quadrados, o Papa ficou com meio quilômetro quadrado, um pedacinho dentro de Roma. E assim mesmo, para não perder isso aí, os papas ficaram 60 anos dentro do Estado Pontifício, sem sair do Estado Pontifício. Foi chamada questão romana. Pio IX, Pio X, Pio XI, Bento XV, não saíram, porque sabiam que se eles saíssem dali, a República Italiana tomava tudo da igreja. Até que, em 1922, Mussolini assinou um tratado com o Papa Pio XI, né? O chamado Tratado do Latrão, em que o Estado italiano reconheceu o Vaticano como um Estado independente. É uma coisa assim, sui generis, né? Um Estado dentro de uma cidade. Um país que fica dentro de uma cidade. Por isso o Papa é chefe de Estado. Mas o que eu quero focalizar aqui é que nesse 1870, onde tudo isso aconteceu, inclusive aconteceu o Concílio Vaticano I, Dom Bosco era vivo. Dom Bosco viveu essa situação toda, entende? E ele era muito ligado ao Papa Pio IX, inclusive o Papa pediu a ele que construísse uma grande basílica em Roma, o Sagrado Coração de Jesus, naquele local que é o chamado Termini. Termini é aquele terminal de trens e ônibus, famosíssimo em Roma. O Papa queria que houvesse ali do lado um grande santuário, porque ali muita gente movimentava ali. Pediu ao Dom Bosco, e Dom Bosco construiu. Dom Bosco já tinha construído um grande seminário em Turim, que era a terra dele. Depois construiu o Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Roma. Uma história muito bonita. Vamos em frente? Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Vamos agora contar a história. Por que essa devoção dele à Nossa Senhora Auxiliadora, que o Papa tinha em 1816, né, criado então a festa litúrgica? Porque Dom Bosco teve um sonho. Então aqui, essa estampa aqui mostra, olha lá, um sonho de Dom Bosco aos 9 anos, em que Jesus e Maria lhe apareceram, né? E Dom Bosco viu no sonho um monte de meninos agressivos, brigando, falando palavrão, blasfemando. Dom Bosco, 9 anos de idade, um sonho. Ele entrou no meio dos meninos, querendo bater nos meninos, xingando, para com isso, não pode fazer isso, não sei o quê. E Jesus disse para ele, não é assim. Falou para ele assim, não é com pancadas, mas com mansidão que você vai ganhá-los. E aí ele, né, disse, mas como é que eu vou trabalhar com isso? E Jesus disse para ele assim, eu vou te dar uma mestra. E mostrou Nossa Senhora, vou lhe dar uma mestra. Eu sou o filho daquela que a sua mãe ensinou a você a saudá-la 3 vezes por dia. Olha que bonito. A mãe de Dom Bosco, 3 vezes por dia, ensinava Dom Bosco a rezar a Nossa Senhora. O povo costuma ter esse antigo, né? 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Eu sou o filho daquela que a sua mãe ensinou você a rezar. E aí, ela vai ser sua mãe, né? Então, e aí Dom Bosco disse que Maria me segurou pela mão e surgiram no sonho cabritos, cães, gatos, mansos, cordeirinhos, no lugar daqueles meninos bravios, né, que ele via ali. Então essa cena mostra isso, Nossa Senhora segurando na mão dele. Então Dom Bosco entendeu a missão dele com 9 anos de idade. A missão dele era o quê? Trabalhar com os meninos, especialmente em Turim, muitos meninos pobres e tal. Ele entendeu, com 9 aninhos de idade. E já começou a catequese como criança. Depois foi para o seminário, chegou ao sacerdócio com muita dificuldade, porque ele era muito pobre, né? Mas chegou lá. Vamos em frente. Aí aos 16 anos ele teve um sonho, né? Uma senhora lindíssima, guiando um rebanho enorme, disse para ele, não tenha medo, eu te ajudarei. Ele viu um rebanho muito grande e Nossa Senhora dizendo para ele, eu vou te ajudar, não tenha medo, né? Dom Bosco dizia o seguinte, né? Tudo começou com uma Ave Maria.
Maria é quem fez tudo na obra salesiana. Sempre colocou isso, né? Muito bonito. Ele construiu o santuário de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim, né? Que ele viu num sonho. Num sonho, Nossa Senhora pediu para ele construir um santuário em Turim. E ele construiu. Eu já estive nesse santuário uma vez, lá em Turim, muito grande, muito bonito. Olha, uma coisa de 1800 e pouco, né? De 1864 a 1868. Levou 4 anos para construir. Pode passar? Bom, Dom Bosco realizava muitos milagres. Aqui eu vou só contar um milagre dele, né? Uma cura com uma medalha de Nossa Senhora Auxiliadora, a cura de uma menina cega. Essa cura foi muito interessante. Um dia uma menina, parece que de 10 anos de idade, cega, chegou perto de Dom Bosco com a mãe, e a mãe pediu que Dom Bosco desse uma bênção para a menina. Dom Bosco pegou uma medalhinha de Nossa Senhora Auxiliadora e mostrou para a menina: quem que está aqui nessa medalha? A menina falou: é Nossa Senhora Auxiliadora. E no verso, é São José. A menina é cega, como é que viu? Dom Bosco deixou a medalha cair no chão, a menina pegou, ou seja, voltou a vista para ela, né? Muitos milagres Dom Bosco fazia. Esse aqui é um deles apenas que eu estou relatando aí. Pode passar? Depois Dom Bosco, na sua vida como sacerdote, ele teve muitos sonhos. Eu tenho um livro na minha casa, foi escrito nos Estados Unidos, pelos salesianos americanos, 50 sonhos proféticos de Dom Bosco. Impressionante. Um dos sonhos de Dom Bosco, impressionante, foi esse daqui, que está retratado nesse quadro. Ele viu uma caravela num mar agitado, numa guerra, onde estavam tentando afundar a caravela, era uma batalha. E ele percebeu que o Papa estava dirigindo a caravela, estava no timão, no leme. O timão não é o Corinthians, é o leme da caravela, né? Estava no timão, né? E a caravela já quase que afundando. Quando ela estava prestes a afundar, saíram 2 colunas, uma de cada lado, e uma corrente de cada uma segurava na barca e não deixava a caravela afundar. E ela foi até chegar ao porto. E que coisa impressionante. Dom Bosco olhou em cima de uma caravela, ele viu quem? Nossa Senhora Auxiliadora. E embaixo escrito, né? Maria Auxilium Christi Anorum, em latim. Maria Auxiliadora dos cristãos. E na outra coluna, ele viu o ostensório, o Cristo na hóstia. E embaixo, escrito no pé da coluna assim, Salus Credentium, que em latim quer dizer a salvação dos que creem. Então, Dom Bosco disse o seguinte: eu entendi. A força da igreja, a promessa de Jesus, as portas do inferno nunca prevaleceram contra ela, porque ela tem essas 3 defesas: o Papa, a Eucaristia e a Virgem Maria. Dom Bosco entendeu nesse sonho a salvaguarda que Deus tinha dado para a igreja chegar até a volta de Cristo na parousia. É muito bonito, né? Esse gigante. Então a igreja ameaçada, a caravela no mar, Papa, Virgem e Eucaristia. Pode passar? Bom, agora vamos falar um pouco do Brasil e de Nossa Senhora Auxiliadora. Nós temos um relacionamento grande de Brasil com Nossa Senhora Auxiliadora. Por quê? 1883, né? Nós temos um colégio salesiano em Niterói, no Rio de Janeiro. Olha que Dom Bosco morreu em 1888. Né? 83 já tinha um colégio aqui. E depois, em 1890, um pouquinho depois, o colégio salesiano de Lorena, aqui do lado, de onde o Padre Jonas começou toda a atividade dele aqui no Vale do Paraíba, que o Padre Jonas é de São Paulo. Ele veio de São Paulo para Lorena, né? E ali ele começou a Canção Nova, a rádio, a TV, a internet, tudo. De uma raiz salesiana. Tá aí, vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo eu vou contar um pouco dessa história dos salesianos com o Brasil. Espera aí, o intervalo é rápido. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Viu aí que o intervalo é muito rápido, né? Por isso que a Canção Nova tem que pedir a sua colaboração. Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Quer dizer, não tem patrocinador.
Qualquer televisão que você assista tem patrocinadores. A Canção Nova não tem. Quem é o patrocinador da Canção Nova? É você que assiste a Canção Nova. E que então ajuda a Canção Nova mensalmente aí com a sua contribuição. Gosto de lembrar aquela frase do Papa Paulo VI. Aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Porque ninguém aqui pode fazer programa se a Canção Nova não puder ficar no ar. Sabe quantas pessoas a Canção Nova emprega para que um programa como esse chegue até você? Pelo menos 15 pessoas, 10 a 15 pessoas. Ó, vocês estão vendo que só aqui tem 3 câmeras, tem a diretora, tem a produtora, só aqui no estúdio, ok? Depois tem o pessoal na ilha de transmissão e outros lugares para que o sinal chegue até o satélite, do satélite desça até a sua casa. Tudo isso custa pelo menos 25 milhões por mês. Aí você fala, é muito dinheiro. Não é não. Se você for ver quanto gasta uma Globo, uma Bandeirantes, um SBT, você pode ter certeza que é no mínimo 100 milhões por mês. Por quê? Porque aqui não tem ninguém com cachê alto, não. Ganhando aí 500 mil de salário. Não tem não, aqui é tudo missionário. Por isso que o custo é baixo. Parece muito dinheiro, 25 milhões, mas não. Para você manter rádio, TV, internet, 24 horas no ar, casas de missão no mundo inteiro. Não tem casas na Palestina, em Roma, Uruguai, Bolívia, gente evangelizando. Isso tudo custa, né? Esse é o papel da Canção Nova. Quero mostrar a vocês 3 livros de santos. Eu gosto muito da vida dos santos. Por quê? Eu penso que é uma maneira muito prática da gente crescer espiritualmente e através da vida dos santos. Eu já mostrei aqui o São José d'Anchieta, que já falei dele, né? Mas eu escrevi também Santo Antônio, a Arca do Evangelho, um homem que pregava ao Papa, era pregador do Papa, Santo Antônio, né? São Felipe Neri, um homem extraordinário, né? Ele era chamado o apóstolo de Roma, né? São Bento, pai da Europa. São Bento é uma figura por volta do ano 500, eu gosto de colocar aqui uma citação. Os beneditinos têm mais ou menos 1.500 anos, né? São Paulo tem o Colégio de São Bento, Rio de Janeiro tem o Colégio de São Bento, não é isso? Só para ter ideia, quantos papas foram beneditinos, quantos bispos, quantos santos? Olha só, 24 papas foram beneditinos, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados. E nesses 1.500 anos já houve mais de 37.000 mosteiros beneditinos. Veja o que um homem, gente, de Deus pode fazer. É impressionante. Então, a vida desses santos ajudam a gente a viver segundo a vontade de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Eu estava falando, então, do Brasil e Nossa Senhora. Qual é a correlação que tem entre aí Nossa Senhora Auxiliadora, os salesianos e o nosso Brasil? Aliás, hoje, né? Hoje é um dia que nós estamos vivendo uma preocupação muito grande, né? Essa greve de caminhoneiros que parou o Brasil inteiro, todo mundo preocupado, né? Faltando combustível, faltando mantimentos e tal. Olha, hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, é de nós rezarmos para que o governo, não sei, o Congresso, os caminhoneiros cheguem num acordo logo e essa greve acabe. Porque, olha, as faculdades não estão tendo aula, né? Os CEAGESP da vida estão sem produtos para passar para os consumidores. O Brasil está parando. Vamos pedir hoje a Nossa Senhora Auxiliadora que socorra o nosso Brasil. Muito bem. Então, eu já falei que em 1883, o Colégio Salesiano de Niterói, muito famoso, lá no Rio de Janeiro, Niterói, né? 1890, o Colégio Salesiano de Lorena, famosíssimo. Olha, esse Colégio Salesiano de Lorena, uma história interessante. Meu pai estudou nesse colégio. Sabe quem foi colega do meu pai nesse colégio? Jânio Quadros, que foi presidente da República do Brasil. Saiu de Cuiabá, se não me engano, e veio estudar em Lorena. Meu pai contava isso. Fui colega do Jânio.
no Colégio São Joaquim, porque o Colégio São Joaquim recebia alunos do Brasil inteiro. Era no regime de internato, né? Eu estudei 4 anos no regime de externato. E olha, foi o que me deu a base religiosa. Eu sou extremamente grato aos padres salesianos que me deram formação. Inclusive Padre Jonas, né? Que foi meu orientador no tempo de jovem, de namoro. Mas eu peguei padre na minha juventude, minha infância, 10 a 14 anos de idade, que eu cursei o chamado ginásio, né? Então, Padre Perini, Padre, que está vivo ainda em Lorena, Padre Mário Bonatti, está com mais de 80 anos, Padre Júlio Comba, dava aula de latim, né? Padre Bonatti, nossa, aqueles padres que moldaram a minha formação religiosa. Eu acho que hoje, eu estou aqui na Canção Nova, fazendo o que eu faço, muito por causa dos padres do Colégio São Joaquim de Lorena, que davam uma formação católica profundíssima para a gente. Dom Bosco, né? Trouxe isso para o nosso Brasil. Inclusive o meu nome, Felipe Rinaldi, por quê? O terceiro sucessor de Dom Bosco chamava-se Dom Felipe Rinaldi. Uma promessa que minha mãe fez, porque quando ela estava grávida de mim, ela tinha feito uma cirurgia de hérnia muito grande, um pouco antes da gravidez, e ficou grávida em seguida, e os médicos queriam que ela abortasse. Meu pai foi conversar com um padre salesiano em Lorena, Padre Renaudin. Padre, o médico quer que tire a criança, porque diz que a mãe vai morrer, vai abrir a barriga dela, os pontos, naquele tempo, né? 68 anos atrás, o Padre Renaudin, um padre francês, italiano, que estava aqui no colégio, disse, não, faça essa novena aqui, ó, de Dom Felipe Rinaldi, está em processo de beatificação, já é beato. Faça a novena e tudo vai correr bem. Minha mãe fez a novena, eu nasci bem, sem problema, e me colocaram o nome de um salesiano, Felipe Rinaldi Queiroz de Aquino. Por isso que eu devo muito à Nossa Senhora Auxiliadora, aos salesianos, né, a esta obra, ok? Muito bem. Mas no Brasil tem muitos lugares que tem colégio salesiano. Goiânia, em Goiás, né? Nossa Senhora Auxiliadora é padroeira de Goiânia, de Iporá, em Goiás também, Bagé, no Rio Grande do Sul, Santa Maria do Pará, Colorado, no Paraná, Vilhena, em Roraima, Porto Velho, capital de Rondônia, Rio Verde, Mato Grosso, e Amambaí, no Mato Grosso do Sul. E deve ter mais ainda. Isso aqui foi alguns que eu colhi assim. Parece que em Cuiabá tem, não tem colégio salesiano? Cuiabá tem colégio salesiano também. Né? Aqui são, onde Nossa Senhora Auxiliadora é padroeira. Inclusive uma história muito bonita de Bagé. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve muito bombardeio, parece que em 1943, um padre salesiano de Bagé fez uma proposta para o povo de Bagé, no dia 24 de maio, de Nossa Senhora Auxiliadora, o povo apagar todas as luzes da cidade e cada pessoa acendeu uma vela, né? Então a pessoa aqui que é do Rio Grande do Sul está confirmando. Cada pessoa acendeu uma vela para que cessasse os bombardeios na Europa da Segunda Guerra Mundial. Parece que ainda hoje, todo dia 24, eles fazem Bagé, não sei se ainda mantém, continuam fazendo. Todo dia, então hoje é dia. Apagam as luzes da cidade e acendem uma vela. Agora, depois eu li na internet uma história interessante, né, que aconteceu, parece que em 2007, uma pessoa que foi de carro buscar velas numa cidade para trazer para Bagé, para fazer essa iluminação, sofreu um acidente, né, com, não sei, o caminhão, o carro, o caminhão bateu, parece que num barranco e tal, né, acabou o caminhão, o sujeito saiu sem nenhum ferimento e não quebrou uma vela. Viram nisso um sinal extraordinário de Nossa Senhora Auxiliadora. Olha que bonito. Na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Está aí, pode passar. Houve também aparições de Nossa Senhora, né? Chamada Nossa Senhora da Estrela ou Auxiliadora, em Spoleto, na Itália, em 1862. Essa aparição ficou famosa. Nossa Senhora apareceu com as roupas da imagem. A túnica azul, né? O manto vermelho, rosa, assim, o menino Jesus nos braços, o cetro de rainha, né? E coroada. Apareceu assim para uma criança. Passa o próximo slide.
né? Então, no final de 1861 até início de 1862, a Virgem apareceu a Frederic, né, Righetto Chionti, que viveu de 1857 a 1932, nas ruínas da antiga igreja de São Bartolomeu. Righetto era uma criança de quase 5 anos, apareceu para ele. Era filho de camponeses pobres. Nossa Senhora tem uma predileção, né, por crianças, né? Apareceu lá para as criancinhas em Fátima, para Bernadette em Lourdes, para Righetto aqui na Itália, né? E depois essa aparição foi confirmada pelo bispo da diocese, a igreja tem como uma aparição verdadeira. Ok, pode passar? Tá aí. Então, no ano de 1862, as aparições de Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Spoleto marcam, então, um despertar mariano na piedade popular italiana muito forte. Nesse mesmo ano, São João Bosco, então, iniciou a construção em Turim, olha aí, a catedral, o santuário, né, que ele construiu lá em Turim, exatamente fruto dessas aparições que criaram um clima mariano muito grande na Itália. Vamos em frente. Ok, agora eu queria fechar essa nossa reflexão colocando um pouco disso que Dom Bosco valorizava muito, né? Nossa Senhora como mãe da igreja, né? Aquela oração dele que ele fala: Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu temível como o exército em ordem de batalha. Ele via Nossa Senhora muito como mãe da igreja. Então eu queria fazer uma reflexão em cima disso agora, né? Para a gente fechar essa nossa aula de hoje. Pode passar, né? Primeira coisa, a gente vê Maria presente em Pentecostes. Pentecostes foi o nascimento da igreja. Porque a igreja nasceu quando o Cristo glorificado no seio da Trindade, como homem e como Deus, ele recebe o Espírito Santo e derrama sobre a igreja então ali passa a evangelizar no poder do Espírito Santo. E quem é que estava no meio dos apóstolos? Nossa Senhora. São Luís de Montfort diz que ela, como esposa do Espírito Santo, ela como que atraiu o seu esposo para a igreja, né? O relacionamento de Nossa Senhora com Deus é muito profundo. Do Pai, ela é filha. Do Filho, ela é mãe. E do Espírito Santo, ela é esposa. Vejam que intimidade ela tem com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eu tive uma mãe que já morreu, uma esposa que já morreu e tenho uma filha. Só que eu precisei de 3 mulheres para ter uma mãe, para ter uma esposa e para ter uma filha. Deus resolveu tudo com uma mulher só. Uma mulher só Deus tomou como mãe, como esposa e como filha. É impressionante o relacionamento. Por isso que a igreja diz: pede à mãe que o filho atende, né? Então a gente vê a Nossa Senhora como mãe da igreja nascendo aí em Pentecostes, né? Eu fico imaginando o respeito que os apóstolos deviam ter por ela, né? Tanto assim que ela foi morar com São João lá em Éfeso, lá numa casinha que existe ainda hoje. Lá no santuário, eu estive lá já 3 vezes nesse santuário em Éfeso, porque tem uma peregrinação da Canção Nova chamada Os Caminhos de São Paulo, que passa por Éfeso, onde São João foi morar com ela lá. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade importantíssima, era a capital da província romana da Ásia Menor. Tinha ali um templo do imperador Trajano, que era adorado como Deus, e Nossa Senhora foi ali com São João morar ali. Pode passar? Bom, aí eu vou relembrar aqui algumas intervenções de Nossa Senhora na vida da igreja para mostrar como essa mãe cuida da igreja. Nós conhecemos muito bem a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, 1534. Olha a data, 1534. Colombo descobriu a América, 1492. E Colombo já trouxe para cá alguns religiosos, porque Colombo era católico, né? Foi um frei de Valladolid, que era o confessor da rainha Isabel, que conseguiu para o Colombo aquelas 3 caravelas que ele precisava, né? Santa Maria, Pinta e Nina. Olha o nome que ele deu para a caravela dele, Santa Maria. Não foi à toa. Mas os missionários que vieram com Colombo, franciscanos, dominicanos,
também agostinianos, não conseguiam evangelizar os índios astecas e maias que tinham aqui e no México, porque eles eram terríveis. Matavam vidas humanas aos milhares, oferecendo aos deuses, lá no México, onde tem aquelas pirâmides, né? E os missionários não conseguiam evangelizar. Quando Nossa Senhora apareceu, em forma de uma índia, num ícone que os índios identificaram, né, a Juan Diego, que já era um índio asteca convertido já, a partir daí, a evangelização no México aconteceu assim rapidamente. Os missionários batizaram mais de 7 milhões de índios, o que eles não conseguiam fazer, a intervenção de Nossa Senhora de Guadalupe. Quer dizer, é a mãe que cuida da igreja, cuida da evangelização, ok? Depois, a gente viu já a defesa contra os muçulmanos em 1571, na Batalha de Lepanto, na Grécia, tá? Depois, vamos ver o próximo slide. Depois, Nossa Senhora de Lourdes. Estou pegando só algumas aparições, hein? São tantas aparições de Nossa Senhora que o próprio Vaticano tem dificuldade para fazer o discernimento de tudo, não é? Mas por quê? É a mãe que cuida dos seus filhos. Claro, tem aparições que não são verdadeiras, mas tem muitas aparições verdadeiras. Essas a igreja confirmou. Lourdes, a igreja confirmou. Não é? Aparecida, que aparição interessante aqui em Aparecida, né? Ela aparece em forma de uma imagem, né? Escurecida, é uma imagem da Imaculada, que é uma imagem clara, mas porque ficou dentro do rio, apareceu escurecida. Depois acharam a cabeça, os pescadores, né? Num rio caudaloso, que é o Rio Paraíba, e naquele tempo, muito mais do que hoje, lançaram a rede aqui, acharam o corpo sem a cabeça. Lá na frente, mais de 100 metros de distância, lançaram a rede de novo, veio a cabeça, encaixou direitinho. Perceberam que era um milagre. E depois começou a acontecer os milagres realmente, na primeira capelinha que eles construíram, né? E hoje temos o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que recebe aí milhões de brasileiros todo ano, né? E olha, e nós precisamos muito, gente, rezar a Nossa Senhora Aparecida, porque é rainha e padroeira do Brasil. Eu gosto de lembrar uma coisa importante. Quando Nossa Senhora foi consagrada como o Papa Pio XI, né, numa bula pontifícia, estabeleceu Nossa Senhora Aparecida, uma rainha padroeira do Brasil. Quando o Papa liga na terra, Deus liga no céu, né? Por promessa de Jesus. Não foi só o Papa, não foi só o cardeal no Rio de Janeiro que fez essa consagração. O presidente da República do Brasil estava presente, Washington Luiz, se não me engano, 1934. O Estado brasileiro e a Igreja consagraram o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Por isso que 2 de outubro é feriado. A Igreja não tem autoridade para estabelecer um feriado. Por que é feriado? Porque o Estado brasileiro, também na época, assumiu essa consagração. Temos que rezar muito a Nossa Senhora Aparecida, gente, para que o Brasil, nesse ano, nessa greve que nós estamos tendo aí, eleições importantes esse ano, o Brasil tome um rumo, vença esse problema todo de corrupção que nós temos, vença toda imoralidade, vença tudo que não está de acordo com a lei de Deus, para que a gente possa ser feliz nessa nação que nasceu sob o signo da cruz, não é? Muito bem, vamos para mais um slide. Aparições de Fátima, muito bem conhecida, que livrou o mundo do perigo comunista. A Revolução Comunista na Rússia aconteceu em 1917. O cristianismo foi abolido da Rússia, depois de todos os países satélites que a Rússia dominou, Polônia, Bulgária, Checoslováquia, Hungria, Alemanha Oriental, o cristianismo foi arrasado, as igrejas fechadas, os padres expulsos. Mas Nossa Senhora disse: se a Rússia for consagrada a mim, o meu coração vai triunfar. E o Papa João Paulo II, que foi baleado no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio de 1981, consagrou o mundo a Nossa Senhora, consagrou a Rússia e o comunismo desabou em 1989, do dia para a noite, ninguém esperava. Todos aqueles países satélites que formavam a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dissolveram e hoje são países livres.
onde a igreja volta, e volta inclusive na própria Rússia, pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Está aí. Então, essa é uma história rápida que eu quis colocar aqui sobre Nossa Senhora Mãe da Igreja, Nossa Senhora Auxiliadora, né? E eu quero terminar só mostrando a oração que Dom Bosco compôs para ela. Ó Virgem poderosa, né? Tu grande e ilustre defensora da Igreja, ilustre defensora da Igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu temível como exército em ordem de batalha, tu que só destruístes todas as heresias em todo o mundo. Ó Senhora, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições e tentações, defende-nos do inimigo. E na hora da nossa morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Está aí, Dom Bosco foi que compôs essa oração. Muito bem, chegamos ao final do programa. Eu quero pedir aos sacerdotes, nas suas casas, aos diáconos, que nos dê então a bênção, que eu sempre peço, como a bênção pode ser dada à distância, né? Eu pedi a esses ordenados e consagrados que nos dê a bênção pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, para que o Brasil encerre essa greve o mais rápido possível, para que se volte à normalidade ao povo, e também para que Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma Senhora, né? Apenas com título diferente, dê ao Brasil, nesse ano de eleições, dê ao Brasil a paz que o Brasil precisa. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui. Temos gente de Cuiabá, gente ali, esqueci de falar, do Rio Grande do Sul, né? Hoje pouca gente por causa da greve, né? Mas vou receber vocês e vocês de casa também. E até nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.